Essa semana nós fomos ministrados, na quarta-feira, num texto em Êxodo 25. E hoje, mais uma vez, em Êxodo, na verdade, agora não lembro o capítulo, se foi 26, 27, alguma coisa assim. E vamos ser ministrados um pouquinho em Êxodo mais uma vez hoje. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 9, para começarmos, amém? Lá no capítulo 25, verso 21, está escrito, o versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés. Aí nós vamos ler o versículo 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Pai, ministra as nossas vidas pela tua palavra, Senhor. Tem liberdade em falar conosco plenamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada. Vá agora lá em Hebreus, por favor. Capítulo 10. Verso 1. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Amém. Amados, eu trouxe esse texto de Hebreus, nós vamos usar alguns versículos aqui hoje ainda, só para nos ajudar a compreender um pouco o que vamos falar hoje. O Senhor me incomodou em falar sobre a habitação de Deus hoje. Foi o que Ele ministrou a minha vida esses dias, e é interessante como Deus ministra. Eu estava conversando com o Lua hoje que Ele me incomodou com isso, me trouxe esse texto de Êxodo. Aí, nesse versículo que nós lemos, fala que é uma imagem, mas não totalmente real. É como se fosse uma sombra do que Deus queria trazer para o futuro. E aí, em Hebreus, ele detalha tanto capítulo 9, 10, 11, nós vamos ler um pouquinho deles. Mas eu vou voltar lá em Êxodo, deixa sua Bíblia aberta lá no capítulo 25. Deus, ele quando tira o povo de Israel da escravidão do Egito, ele leva o povo para andar no deserto. Deus chega para Moisés e diz a ele que queria que fosse criado um tabernáculo. E aquele tabernáculo, esse versículo 8 que nós lemos aí, um santuário, era para Deus habitar no meio do povo. Deus, ele sempre desejou habitar no meio do povo dele. Era o desejo do coração de Deus. Ele sempre quis isso. E ele ordenou a Moisés que preparasse esse tabernáculo. Ele diz aqui que ia detalhar, e Deus detalha muitas coisas nesse tabernáculo. Eu não vou falar de todas as coisas, o significado de tudo, que a gente não tem como fazer isso em um momento, mas eu vou trazer algumas coisas para você hoje do que o Espírito Santo me incomodou. E é interessante que depois, quando eu estava estudando, eu fui preparar a reunião que nós tivemos aqui ontem com as professoras, e eu me lembrei que semana que vem vamos estar ministrando para as crianças sobre sermos casa de Deus. E a gente vai trazer uma gravura desse tabernáculo para elas. E é interessante como Deus trabalha, o que o Espírito Santo quer fazer e como Ele quer, Ele sabe, né? E o Senhor, Ele detalha, e tudo que está no tabernáculo, a maneira como Deus ordenou que se colocasse, foi para ser uma imagem do que seria hoje para nós, a nossa vida espiritual com a vinda de Jesus. Cada uma das coisas que Deus ordenou que colocasse naquele tabernáculo era uma representação para o nosso hoje. E a gente vai falar um pouquinho, eu queria que você prestasse muita atenção em cada uma das coisas que a gente vai ler e falar aqui, porque é algo que o Espírito Santo quer trazer para nós, nos mostrar o que Ele deseja para nós, porque hoje a casa de Deus sou eu e você. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então, hoje eu e você somos o templo. Eu e você somos a casa de Deus. Este é o lugar do encontro
do povo de Deus, para buscar se fortalecer. Mas nós somos a casa de Deus, eu e você. Amém? E Deus, ele manda construir, né, esse tabernáculo. Eu vou colocar uma imagem aqui, eu espero que dê para vocês verem. Eu vou estar falando e eu acho que isso vai ajudar. Eu queria trazer algo grande, maior, mas eu não consegui fazer isso. Então eu vou colocar pequeno mesmo. Espero que dê para vocês verem mais ou menos. Tabernáculo. Porta, altar do sacrifício, pia, pátio externo. Essa parte era chamada de um lugar santo, candelabro do lado de cá, mesa da proposição, altar do incenso. Um véu para passar pelo lugar santíssimo onde ficava a arca. Vamos falar um pouquinho disso hoje, tá bom? E a primeira coisa que eu queria falar era sobre o altar do sacrifício. Existe a porta e logo depois da porta tem um altar. É a primeira parte que Deus pediu para colocar no início do tabernáculo. Esse altar, Êxodo capítulo 27, eu não vou estar lendo muita coisa não, a gente vai estar só falando para poder a gente trazer o de mais importante para nós. Mas no capítulo 27, se você abrir aí, você vai ver que Deus, ele orienta como era para ter sido feito esse altar. E esse altar era o lugar onde os sacerdotes, eles sacrificavam os animais. Versículo 21 do capítulo, versículo 1, do capítulo 27 em diante, ele detalha como foi para ser construído esse altar. E nesse altar os animais eram sacrificados. O sangue do animal era derramado logo no começo. Para quê? Quando o animal era morto ali, era sacrificado, o sangue dele era derramado, o sacerdote pedia perdão pelo pecado daquela pessoa que levava o animal. Então o animal era sacrificado e quando o sangue era derramado, o sacerdote orava pedindo perdão para aquela pessoa que trazia aquele animal. E a pessoa ficava ali fora. Então aquele animal ele era sacrificado. Era a purificação interna da pessoa. Representava a purificação dos pecados, das práticas erradas, contrárias ao que Deus queria, né? E um tempo depois, mais lá na frente, em Levítico capítulo 1, Deus orienta e vai ensinando muitas coisas durante o tempo para Moisés. O animal, ele tinha partes daquele animal que não podia ser só sacrificado. Umas partes eram sacrificadas e outras partes tinham que ser queimadas ali naquele altar. Tinha que ser queimada. Outras eram lavadas, outras eram queimadas, né? Outras eram jogadas fora. Ele tinha que trabalhar com aquele animal, jogada fora, não, queimada. Então ele queimava uma parte, assava a outra, comia. Tinha todo um processo ali, naquele primeiro momento. Isso deve te lembrar algo, né? Daqui a pouco a gente vai trazer um pouquinho sobre isso. A gente vai detalhar isso sobre o nosso Jesus. Mas, já falando rapidamente, Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? E aí depois desse altar vem o que aí? A pia, né? Que eu falei com vocês? O lavatório. Então quando o sacerdote ele matava aquele animal, a mão dele ficava o quê? Suja. Ele tinha que lavar as mãos para continuar andando no templo. Então ele lavava as mãos e os pés. Isso está em Êxodo capítulo 30. Se você for lá, folhei mais um pouquinho aí. Capítulo 30 de Êxodo, o versículo 17 até o 20, diz assim, diz mais o Senhor a Moisés: farás uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar. Colocará ela na entrada da tenda da congregação e o altar, e deixará nela água. Nela Arão e seus filhos vão lavar as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Então ele traz aí uma orientação de lavagem, limpeza, purificação externa. Ele começa com o animal para existir uma purificação interna. Então, o templo do Senhor, a casa do Senhor, ali no começo, primeiramente tinha que buscar uma purificação interna. E é isso que Deus espera de nós, que a gente busque uma comunhão com Ele, para que o nosso eu, os nossos pensamentos, sentimentos, todo o nosso conceito de vida, ele seja purificado e lavado pelo sangue de Jesus, perdoando os nossos pecados, nossos conceitos. Tudo que nós vivemos que não é dele, que ele não quer, que ele não deseja.
Então ele faz uma purificação interna. Depois vem a purificação externa. Porque quando Deus ele trabalha dentro de nós, a gente começa a desejar que aqui fora seja diferente. Então a gente começa a desejar mudar também algumas coisas do lado de fora. Maneira de falar, maneira de agir, maneira de vestir e tantas outras coisas. E essa lavagem não traz esse significado para nós, né? Era uma purificação externa, mandava lavar mãos e pés. Tinha que lavar essas duas partes para continuar. E aí a parte externa acaba, como eu mostrei para vocês, está aqui. Aí ele vai entrar num lugar chamado lugar santo, que aí tem três coisas. Primeiramente, está por aqui, desculpa, pia, aí vem por cá. Aí vai ter duas coisas, né? O candelabro, a mesa da proposição, que era a mesa dos pães, e depois o altar do incenso. Vamos falar dessas três coisas aqui um pouquinho. O candelabro, eu não sei quem já viu, era para trazer essas imagens, eu acabei de esquecer. É um castiçal, ele tinha 7 pontas, né? Onde se colocava o fogo. Você pode ir lá comigo em Êxodo capítulo 25, volta lá. Êxodo capítulo 25, versículo 31. Lá está escrito assim, ó: farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices e as suas maçaneiras e as suas flores formarão com ele uma só peça. Aí ele vai detalhando como é. Aí tem outro momento, lá em Êxodo 27, ele vai detalhando outras coisas. Vai lá no versículo 20 desse candelabro. Versículo 20. Ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Continuamente. Então, aquele fogo nunca poderia ser apagado. Então, quando era ligado ali e se trazia sujeiras ali naquele lugar, todos os dias eles iam limpar, e se precisasse mais óleo, aquele fogo nunca podia apagar. Esse era o castiçal. Ele tinha a presença de fogo ali o tempo todo, que representa a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É algo que tem que ser constante. E a palavra de Deus diz que não pode apagar. E aí tem texto que diz para nós, né? Não deixais apagar a chama do Espírito que foi colocada em nós. Se ainda não tem essa chama, nós precisamos clamar por ela. O Espírito Santo ele tem que se mover em nós como um fogo. Quarta-feira eu falei com os irmãos aqui que enquanto a saudação estava sendo ministrada, eu estava ali no fundo, eu sentia dentro de mim como se tivesse sido assim, um fogo dentro de mim. A sensação que eu tinha é que estava queimando dentro de mim. E quando a gente tem essa sensação, é o Espírito Santo se movendo em nós, porque ele tem essa representação. E ele não pode ser apagado. A casa de Deus, o candelabro, ele não pode se apagar. Então você e eu que somos casa de Deus, o Espírito Santo, ele nunca pode se apagar. Ele tem que estar sempre aceso. Nós temos que clamar para que ele mantenha uma chama dentro de nós, constantemente. Do outro lado está a mesa chamada mesa da proposição. Vamos lá em Êxodo capítulo 25, de novo, voltando mais um pouquinho. Êxodo capítulo 25, verso 30, diz assim, ó: porais sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Então ali tinha uma mesa, e nessa mesa eram colocadas 12 pães. Como foi que Deus ordenou? Eu não vou em todos os textos detalhar tudo, que eu estou trazendo só algo rapidamente para os irmãos. Eu não estou fazendo um estudo, só trazendo um despertar para nós de algumas coisas que o Senhor pediu. Então, eram 12 pães. 6 pães empilhados, mais 6 pães empilhados. Para representar as 12 tribos de Israel. Deus, ele queria que aquele pão, que representava o alimento, ele era colocado ali e trocado todo sábado. Colocava o pão sábado, sem fermento. No outro sábado, os sacerdotes tinham que comer aquele pão de 7 dias e colocar pão novo. Sempre. Levítico capítulo 24 fala um pouquinho. Levítico 24, se você puder ir. Levítico capítulo 24, verso 5. Aqui, ó.
Levítico capítulo 24, verso 59 diz assim, ó. Tomarás também da flor de farinha e dela cozerá 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa, 2 quilos. Cada pão tinha 2 quilos. E porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. E ele vai detalhando. Aí no versículo diz assim, ó. Em cada sábado Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente perante a paz dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão Arão e seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas para ele, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Então eles tinham que comer aquele pão e colocar novos, pães novos, a cada 7 dias, no dia de buscar, separado só para buscar ao Senhor. Então eles se alimentavam, então representavam as tribos, falava de um alimento que tinha que ser comido, o alimento tinha que estar ali na presença deles, constantemente, e uma vez por semana, o dia de buscar ao Senhor, que era representado naquele sábado, eles tinham que estar ali, eles comiam, né? Ou comer o pão. Não sei se vocês viram Jesus falar, né? Vocês vão comer a minha carne. E todos se escandalizaram com aquilo, né? Aí depois desses 2 lugares, um de um lado outro do outro, candelados à mesa dos pães, vem o altar do incenso. Êxodo capítulo 30. Vamos lá. Está dando para absorver algumas coisas aí, irmãos? Amém? Êxodo capítulo 30. Altar do incenso. Versículo 1. Farás também um altar para queimares nele o incenso. Altar de madeira de acácia o farás. Aí detalha algumas coisas, né? Ele seria coberto com ouro. Ele vai detalhando várias coisas sobre esse altar do incenso. No versículo 7, diz assim, ó, Arão queimará sobre ele um incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimarás. Então, todas as manhãs, ele tinha que colocar ali algo para ser queimado, para subir um cheiro, tinha que ter um cheiro agradável. E tem detalhes aí em Êxodo e Levítico, dizendo quais eram os materiais, o cheiro que Deus queria receber ali dentro daquele templo. E aí nós vamos ler um pouquinho, 2 textos, um está em Salmo, vamos lá em Salmo, falando um pouquinho sobre essa questão do incenso. Ô pastor, então não é pecado usar incenso em casa? Depende para que você quer incenso em casa. Eu tive uma época que eu usei incenso que era coisa maligna, né? Mas incenso não é pecado, não. Depende, né? Eu usei uma época que foi pecado quando eu usei. Então, se dá aquela maneira, não tem condição nenhuma. Mas tudo bem, vamos lá. Tem gente que tem horror esse cheiro, né? Cheiro de incenso. Passa lá. Salmo 141, verso 2. Salmos 141, verso 2. O que é que está escrito lá? Vamos lá? Suba a tua presença, a minha oração como? Bora ler alto comigo? Suba a tua presença, a minha oração como? Incenso. E seja erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Então, aquele incenso suave que Deus queria que colocasse, que ele sentiu o cheiro, ele estava ali orientando naquela época. Para hoje nós entendemos que quando nós estamos orando, Deus sente um cheiro, espero que agradável. Amém? Amém? Ele sente um cheiro. São as nossas orações. As nossas orações produzem algo nas narinas de Deus. Olha que coisa linda. Isso é maravilhoso, não é? Apocalipse. Vamos ler alguns textos bíblicos. Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Apocalipse 5, 8.
Vou ler os 7 e 8, tá? Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, com letra maiúscula, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Irmãos, a nossa oração é guardada lá na glória, no altar de Deus. Isso é lindo demais. Em taças de ouro. A minha oração e a sua oração é ouvida, jamais esquecida e liberada diante de Deus em forma de incenso dentro de taças de ouro. Isso é maravilhoso demais. Te incentiva a orar mais? Aleluia. Aleluia. Capítulo 8, verso 4. Mais uma vez fala sobre isso. Da mão do anjo subiu a presença de Deus uma fumaça do incenso com as orações dos santos. Então os anjos vão com as taças e colocam diante de Deus. Está aqui, Senhor, orações dos teus santos. São levadas diante de Deus com incenso. Aleluia. Quando termina, irmãos, essa parte chamada de lugar santo, onde os sacerdotes, eles iam, tinha aqui, o altar do incenso, um lugar chamado de véu, onde o sumo sacerdote entrava e estava a arca. Vamos falar um pouquinho disso aqui? Véu, Êxodo capítulo 26, voltando lá para Êxodo, capítulo 26, verso 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchonetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Aleluia. Meus irmãos, esse véu fechava ali, separava essas duas áreas e era guardada a arca da aliança. A arca, ela representava a presença de Deus. A arca, ela era a simbologia para aquele povo que Deus estava no meio deles. Então, a presença plena, poderosa, manifesta, gloriosa de Deus estava na arca que Deus mandou Moisés construir. Que também está aí dentro desses textos falando sobre isso. Lá em Mateus capítulo 27, fala sobre, se eu não me engano, esse texto que eu trouxe, deixa eu ver, que é o do rasgar do véu, né? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas, se abriram sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E aí vai muitas outras coisas. Então esse véu, ele representava ali a separação, o lugar santíssimo, o lugar da presença gloriosa de Deus. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez no ano, ele tinha que entrar amarrado, porque se ele não tivesse lembrado de pedir perdão por todos os pecados, ele capotava lá dentro. E ele tinha que ser arrastado pela corda, porque ninguém podia entrar para tirar ele de lá. Então ali está a presença, né, gloriosa de Deus, esse véu ele separava. Vamos lá falar da arca. Êxodo, capítulo 25. Verso 16 e 21. Porás a arca do testemunho e porás na arca do testemunho que eu te darei. Aí ele chega no versículo 21 e fala assim: porás o propiciatório em cima da arca, dentro dela depois porás o testemunho que eu te darei. Deus, ele manda Moisés preparar a arca, manda preparar todo o tabernáculo, mas ele não diz a Moisés, logo no começo, o que seria colocado dentro da arca. Ele vai falando aos poucos. E chama isso de o testemunho, com letra maiúscula. Ele diz assim, ele chama a presença dele de testemunho. Está testemunhando da minha glória, o que está na arca é o testemunho da minha presença. É o testemunho da minha glória manifesta. A minha presença manifesta dentro desta arca.
A arca tinha 2 anjos, né? Que eles ficavam com as asas assim, representando o que existe lá na glória, né? Onde Deus está, o trono de Deus. Tem anjos que ficam de cabeça baixa o tempo todo, que não olham para Deus e as asas batem de frente para o Senhor. Se eu não me engano, são 6 asas, se eu não me engano. E Deus manda fazer esse anjo assim em cima da arca, e dentro da arca Deus manda colocar algumas coisas. E aos poucos Deus vai falando. Vamos lá em Deuteronômio, para poder falar um pouco dessas coisas que Deus mandou colocar dentro da arca, que era a presença manifesta e gloriosa de Deus. Deuteronômio, capítulo 10, verso 15. Eu peguei o texto errado? Não diga isso. Peguei o texto errado, não é isso. Eu estou no lugar certo? Estou. Não é esse não, puxa, gente. E aí, se alguém puder me ajudar depois, senão, depois eu pego o texto sobre esse detalhe. Deus, ele manda colocar as tábuas da lei. Estou tentando lembrar de onde é, não estou conseguindo. Não sei, olha aí, filho, está aí. Eu não gravo, não sou boa de gravar os textos bíblicos. Isso, obrigada. 4 e 5. Então escreveu o Senhor as tábuas segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Versículo 5. Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Então, irmãos, a primeira coisa que Deus manda colocar dentro da arca é aquela tábua. Deus tinha mandado Moisés subir ao monte, escreveu nas tábuas. Moisés, quando desce, ele quebra as tábuas, porque vê o povo em pecado. Depois Deus manda ele subir de novo. Deus escreve de novo, ele passa de novo vários dias no monte. E Deus escreve de novo. Quando Deus escreve de novo, Deus diz a ele que é para pegar e colocar dentro da arca. Então, a primeira coisa que fala sobre glória e presença de Deus manifesta é a palavra dele, é a vontade dele. Então, quando nós vivemos vontade plena de Deus, Deus está se manifestando. A glória dele fica livre para se manifestar em nós quando nós estamos vivendo a vontade plena dele. Quando nós obedecemos a palavra, a direção que ele nos dá. Todas as vezes que Deus nos dá uma direção pela palavra, ele quer se manifestar. É para a glória dele se manifestar, para a presença dele ser real. Então, uma das coisas é isso aí. Tábuas da lei é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, a palavra dele, é a primeira maneira que Deus se manifesta. É a palavra, pela palavra e na palavra. Vamos lá em Êxodo, de novo. Capítulo 16, vamos ler do versículo 32 até o 34. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Êxodo 16, versículo 32. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se às vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho, para o guardar. Lá em Hebreus fala que esse vaso que colocava era um vaso de ouro. Então, foi pego. Lembra do pão que descia do céu no deserto, daquela história? O povo estava no deserto e Deus mandou pão. Vocês lembram que o pão é enviado todos os dias? E quando alguém guardava para outro dia, acontecia o quê? Apodrecia. Esse não. Passou muito tempo dentro da arca. E quando era necessário, os sacerdotes pegavam, o que está dizendo assim? É para ficar de testemunho. Olha aqui, lembra? Deus é o Deus da provisão.
E ele queria lembrar o que ali para a gente, irmãos? A presença de Deus, quando ela é real em nós, não nos falta nada. Não nos falta nada. Não nos falta nada. Por mais que pareça que nos falta, quando a gente lembra que está ali na comunhão com Ele, o que parecia que fazia falta se torna significante para nós. Então a presença gloriosa e manifesta de Deus nos dá uma certeza que Ele nos sustenta. Ele nos sustenta, Ele provê todas as coisas. Ele provê todas as coisas. Ele é um Deus vivo e real e provedor. A segunda coisa era essa, que estava ali dentro do maná. Tinha uma porção dele. E a terceira coisa, nós vamos lá em Números, capítulo 17. Capítulo 17, verso 10. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão, ou cajado de Arão, perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar suas murmurações contra mim, para que não morram. Qual era a terceira coisa que ficava dentro da arca? A arca era a presença manifesta de Deus. Deus mandou colocar o cajado de Arão. O que foi o cajado de Arão? O povo de tempo em tempo se rebelava contra Moisés e contra Arão. Deus tinha escolhido Moisés como líder do povo e Arão como sacerdote, a família de Arão como sacerdote. Certa vez nós falamos aqui o porquê disso, né? Por conta que aquela tribo ali de Arão, vindo de Levi, eles demonstraram fidelidade ao Senhor, Deus os escolheu. Porque eles quiseram permanecer fiéis a Deus. E ali, um dia todos se rebelando contra Moisés e Arão, Deus manda um líder de cada tribo pegar uma vara e manda colocar no sereno, cada um marcar o nome de cada um deles, o líder, e no dia de manhã, quando acordassem, a vara que estivesse florida era a pessoa que Deus tinha escolhido como sacerdote. Quando chega de manhã, a vara de Arão não estava só florida, tinha até fruto. A vara que era a vara que ele usava, o cajado que ele usava. Não foi o cajado que arrancou de um galho novo e só cortou, não. Era o cajado que ele usava. E ali o que foi que aconteceu? Deus mostrou e comprovou a aprovação dele divina para um sacerdócio. Deus tinha escolhido aquele homem como sacerdote para liderar o povo como sacerdote. E ali Deus mandou colocar, e no versículo 10 você vê que diz assim, para que guarde por sinal para os filhos rebeldes. Quer dizer, o que é que Deus queria mostrar para nós ali, que a arca representava a presença manifesta de Deus. Deus quer de nós respeito a líderes escolhidos como sacerdotes. Deus escolhe, Deus unge, Deus aprova e quer de nós esse respeito. E segunda coisa, quer que nós, eu e você, aceitemos o nosso chamado específico de sacerdotes. Você também é sacerdote, sacerdotisa do Senhor. 1 Pedro 2,9 fala isso, amém? Que nós somos sacerdócio real. Amém, irmãos? Então nós precisamos aceitar esse chamado, ter respeito, ter honra por esse chamado que Deus nos dá. Um chamado específico, ministerial, como líder sacerdotal, e um chamado pessoal de filho de Deus, que Ele nos considera como sacerdotes na nossa casa, na nossa família. Amém? Então Deus, quando vê esse respeito acontecendo, a glória dele manifesta. Quando nós, mulheres, respeitamos a liderança dos nossos esposos como sacerdotes e colaboramos para que eles sejam líderes segundo o coração de Deus, a glória de Deus se manifesta. Então, toda a liderança escolhida por Deus, quando nós trabalhamos nessa aceitação, nesse respeito, Deus ele se manifesta. E ainda tem outra coisa, ele deixa de nos chamar de rebeldes. Deixamos de ser considerados por Deus rebeldes.
E quando não agimos assim, ele nos chama de rebeldes. A crítica, o falar, o apontar, o reclamar, temos que vigiar muito com relação a isso. E o povo ficou assim, irmãos, muito tempo perambulando pelo deserto. Depois aconteceram muitas coisas, eles se instalaram no lugar que Deus queria que eles ficassem. E um dia nasceu no coração de Davi construir uma casa para Deus. Davi, ele desejou que a arca não ficasse solta de um lugar para outro, mas que existisse uma casa. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 6, o verso 4, até o 11, fala sobre isso. E ele não pôde construir. Deus disse que Salomão construiria, porque ele tinha sido um homem sanguinário, tinha matado muitas pessoas na guerra. Ele disse, na sua mão não vai ser construído não, mas o seu filho vai fazer isso. E o templo ele é construído. E lá em 2 Crônicas, fala sobre isso. Quando você chega lá no capítulo 6 de 2 Crônicas, depois que o templo é construído, que foram feitos diversos sacrifícios, Salomão faz uma oração linda ao Senhor, clamando que quando o povo estivesse em pecado, que se arrependesse, que Deus pudesse ouvir sempre a oração do povo naquele lugar, naquela casa, naquele templo que tinha sido construído. Que foi um templo cheio de muita glória mesmo. O templo tinha muitas pedras preciosas, muito ouro, então isso mexeu muito na vaidade do povo. E se você for lá do versículo 12 até o 16 de 2 Crônicas, capítulo 17, Deus aparece a Salomão e fala sobre ele que ouviu a oração de Salomão e que escolheu aquele lugar para a casa de sacrifício. E Deus fala ali, versículo 13, que se ele cerrasse o céu para não haver chuva, tivessem gafanhotos a consumir a terra, ou peste no meio do povo, e se o povo dele, que se chamava pelo nome dele, se humilhasse, se orasse, buscasse a face dele, se convertesse seus maus caminhos, ele ouviria dos céus e perdoaria os pecados. E Deus diz que aquele lugar, você chega no verso 16, então eu escolhi e santifiquei essa casa, para que nela seja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus responde para Salomão, ele repete diversas coisas que Salomão orou. Salomão fez a oração, ele pega a oração de Salomão e repete, sim, farei isso. Repete a oração de Salomão, não é uma fala do próprio Deus, ele pega a fala do coração, que veio do coração de Salomão. E quando chega aí nesse próprio capítulo, no versículo 19 em diante, Deus fala assim, ó, se, porém, vocês se desviarem, deixarem os meus estatutos, os meus mandamentos, que eu vos prescrevi, e forem servir em outros deuses e os adorarem, então eu vos arrancarei da minha terra que eu vos dei. E esta casa que santifiquei ao meu nome, eu lançarei longe da minha presença, e tornarei provérbio diante de todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar ficará espantado e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa de oração? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso trouxe eles todo este mal. E isso aconteceu, meus irmãos. O templo foi destruído pelos babilônios, rei Nabucodonosor, no ano mais ou menos, eu anotei aqui, porque eu não sou boa de gravar em muitos números, 586 a.C., o povo é levado cativo. Jeremias tinha profetizado sobre isso. Você está em 2 Crônicas 7, vai lá no capítulo 36 de 2 Crônicas, se fala sobre isso. O templo ele foi destruído. 2 Crônicas 36, verso 16. Verso 16, eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, dos profetas, desprezaram as palavras de Deus e mofaram seus profetas. Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. O povo não estava obedecendo a Deus, não ouvia os profetas. Deus ficou irado com a ação do povo. Versículo 17, por isso o Senhor fez subir contra ele um rei dos caldeus, o qual matou os jovens à espada na casa do seu santuário. Não tiveram piedade nem de jovens, nem de donzelas, nem de velhos, nem dos mais avançados de idades. A todos os deu sua mão.
todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Versículo 19. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Foi Deus que mandou. Eu leio isso tudo. Irmãos, Deus avisou, né? E aí o próprio Deus manda um rei terrível. Gente, a maneira que aqueles povos, quando conquistavam outros lugares, destruíam era terrível. E o povo foi massacrado. Esdras, em 536 a.C., ele reconstruiu esse templo por ordem do rei da Pérsia. Está no versículo 22 e 23 desse mesmo capítulo. Versículo 22 e 23, assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos exércitos, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar a casa em Jerusalém, que está em Judá, quem dentre vós e de todo o seu povo que suba ao Senhor, seu Deus, seja com ele. E Esdras subiu, construiu o templo. Depois Neemias vai, constrói muros. E o povo viveu assim, né? Nesse obedecer, Deus abençoar, desobedecer e miséria. E no ano 70 depois de Cristo, o templo ele é destruído mais uma vez. Jesus profetiza isso, né? João 2,19. Jesus fala: destruirei esse templo e em 3 dias reconstruirei de novo. E o templo foi destruído, né, por Tito, que se tornou imperador romano depois. O que foi que sobrou desse templo? Um pedaço de um muro ocidental, que é chamado de Muro das Lamentações. Nesse muro, os judeus vão lá o tempo todo: ó, queremos um novo templo, queremos uma nova glória, queremos o Messias. Clamando pelo Messias que já veio. E Jesus, ele profetizou isso, né, que o templo seria destruído. Irmãos, o povo de Deus, Jesus veio, quando Jesus morre e ressuscita, muitos continuavam presos em Jerusalém, porque não queriam deixar de ir naquele templo. A idolatria, o orgulho daquele povo era tão grande com aquele templo. E foi preciso perseguição e destruição do templo para nós sermos alcançados. Eu e você fomos alcançados porque o povo foi disperso naquele lugar. Vamos lá em Hebreus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, tinha o seu santuário terrestre. Ele foi preparado um tabernáculo, cuja parte anterior estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, que se chama Santo Lugar. E ele vai detalhando, né? Como era, tendo algumas coisas. Versículo 5. Sobre ela tinha os querubins da glória, com a sua sombra. Depois dessas coisas, todavia, não vamos falar agora pormenorizadamente. Não vamos detalhar sobre isso. Aí ele fala que não vai detalhar muito sobre isso. E ele diz assim: tudo isso foi preparado como o primeiro tabernáculo dos sacerdotes para realizar serviços sagrados. E lá no último lugar, o sumo sacerdote, versículo 7, sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender que o Espírito Santo, que é ainda o caminho do santo lugar, não tinha se manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época nossa presente, e segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que se presta culto, os quais não passam de ordens da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, versículo 11, veio Cristo,
como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção para nós. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma ovelha, aspergidos sobre os contaminados, o santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará as vossas consciências de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Por isso ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa eterna da herança àqueles que têm sido chamados. Aleluia! Vá no versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo diversas vezes, como o sumo sacerdote ia uma vez no ano. Ora, neste caso seria necessário que Jesus tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma vez só, e depois disso os juízos, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam a salvação. Aleluia! 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 Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda Ele por essa glória que manifesta dele para nós. Aleluia! E eu quero te dizer, meu irmão, que esse tabernáculo é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Uma cruz bem mal feita, mas é uma cruz. Vamos lá? Vou falar aqui um pouquinho rapidamente. Jesus disse em João 10 que ele era a porta. Olha aí embaixo. Para entrar no santuário tinha uma porta, amém? Ele é a porta. Ele diz, as ovelhas entram pela minha porta. Vieram muitos enganadores. Eu sou a porta, Jesus disse. Depois, em Hebreus 9:10, diz que ele era um sumo sacerdote, único e eterno. Aí diz que ele, João 1:29, Jesus é o cordeiro sacrificado. Ele é o sacerdote e ele é o cordeiro. É sacerdote e cordeiro. Jesus fala dele mesmo, na Bíblia, em Efésios 5:26, diz que a água purifica. E João 1:14 diz que Jesus é água. Ele é a própria água, ele é a própria palavra. Diz que a água purifica, e Jesus é a palavra que purifica. A água que lavava as mãos, é ele mesmo. E ele ainda diz lá em Apocalipse 21:6, que ele nos dá a água da vida. João 8:12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. João 6:35 e 48, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Vai lembrando tudo que a gente falou que tinha no tabernáculo. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Jesus depois diz que é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz em João 8:34 que ele é intercessor, que ele se coloca no lugar com relação a chegarmos em orações. As nossas orações, o incenso, nós só conseguimos orar por causa dele, que ele é o nosso intercessor, ele é o caminho até o Pai. Sem ele a gente não consegue fazer uma única oração. Hebreus 10, 19 e 20, Efésios 3:12 diz que o corpo de Jesus rasgado na cruz foi o véu que foi rasgado. O véu foi rasgado para poder se entrar direto no Santo dos Santos. E Jesus rasgou o corpo dele e disse, não existe mais véu. Está livre a sua entrada ao Santo dos Santos, à presença gloriosa de Deus. Você tem acesso livre. É só dizer, Jesus, eu quero o Senhor no meu coração. Senhor, Salvador, Mestre, Libertador, tudo que o Senhor tem para mim, habita em mim, no meu coração, na minha mente. Nós temos acesso livre, na hora que a gente quiser, a presença da Labaxéria cantará e o Santo dos Santos do nosso Deus. Ele foi
foi o véu que foi rasgado. A arca, lá estava a palavra, João 1,14. Jesus disse, lá está escrito que Jesus é o verbo, é a palavra. Lá dentro da arca tinha um pão, o pão que desceu do céu. Jesus disse em João 6,41, eu sou o pão que desceu do céu. O povo queria milagre, o povo queria comida. Jesus falou para eles assim, vocês vão comer a minha carne, porque eu que sou o pão que desceu do céu. E ele é a autoridade suprema. Não existe sacerdote, não existe líder, não existe ninguém acima de Jesus. Não há outro nome acima do nome de Jesus. Está escrito em Atos 4,12 que não há outro nome na terra em qual as pessoas possam ser salvas. Só Jesus. A pessoa pode ser a melhor pessoa desse mundo. Não tem Jesus, inferno. Tem que ter Jesus para chegar a Deus. Tem que ter Jesus, permanecer em Jesus para ter salvação. Filipenses 2,9 fala que nenhum outro nome há acima desse nome. O nome de Jesus. E eu quero encerrar em Efésios. Fala em Efésios, por favor. Como desistir de Jesus por qualquer coisa ou por muita coisa? Não dá. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo. Ele é tudo que precisamos. Efésios capítulo 2. Tem muita coisa maravilhosa nesse capítulo, mas eu não vou poder ler tudo. Eu vou ler versículo 18 até o 22. Porque por Jesus, ele está escrito por ele, mas está falando de Jesus aí o tempo todo. Tem o nome Cristo, Jesus em cima. Porque por Jesus, ambas as pessoas, estava falando aí de judeus e não judeus, ambos nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, vocês já não são estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e são da família de Deus. Vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual toda a casa bem ajustada cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você é a casa de Deus, mas é interessante como a Bíblia chama a casa de Deus, que nós juntos formamos a casa de Deus. E eu acho lindo isso da parte do Senhor. Porque eu sou casa de Deus, mas eu sozinha não sou casa de Deus. Você está se contradizendo? Não, não estou me contradizendo. Estou complementando algo que o próprio Deus me diz na palavra. Fale assim comigo. Eu sou casa de Deus. Eu, junto com meu irmão, estou sendo edificado como casa de Deus. Então, quando nós nos reunimos aqui, nos juntando, nós estamos sendo construídos como casa de Deus. Morada de Deus. Por isso que nós não desistimos de estar aqui. E eu louvo a Deus por tantas igrejas existentes nessa cidade. Que existam mais, mas que estejam firmadas na palavra. Na palavra. E que o Senhor possa libertar cada líder. Cada líder, Senhor. Trabalha no coração de cada líder que tem profanado o teu aos altares, que tem ministrado sentimentos do próprio coração. Guarda o teu povo. Guarda as tuas ovelhas, Senhor. Em nome de Jesus. Nós somos casa e estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você é casa, eu sou casa, nós somos casa. Vamos ficar de pé? Vamos renovar nossa aliança com Jesus hoje? Eu estou com vontade de Jesus para poder me encher. Vamos? Você pode orar junto comigo? Eu te pedi um louvor. É engraçado, a gente pede as coisas para Josi, aí ele fica ali atento para a gente não esquecer, viu? Aí,
Sabe o que ele faz? Ele fica assim, ó, com os olhos arregalados olhando pra gente. Como quem diz assim, e aí? Você me pediu, e aí? Você vai esquecer do que você pediu? É uma bênção. Ai, Deus maravilhoso. Vamos orar agradecendo a Deus por podermos ser casa dele. E aí você vai agora comigo orar junto. Se você sentir paz, repita comigo. Pai, obrigada por me chamar de filho. Obrigada por me fazer parte da sua família. Obrigada. Porque eu sou hoje morada sua. Sou sua casa. Juntamente com meus irmãos. Muito obrigada, Senhor. Jesus habita em todos os cômodos desta casa. Aí aponta para a tua cabeça. Desta casa e para o teu coração. Habita em todos os cômodos. Habita entre todos os lugares. Eu sou tua casa. Faz com que essa casa seja santa e exista para louvor da tua glória e do teu nome. Aleluia. Você